Paz seja convosco. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2019, 10h16 da manhã. Eu queria compartilhar com os irmãos Mateus 26, o versículo 38, 39 e 40, onde diz assim: Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Quando a gente começa a ler a história de Jesus Cristo, a gente vê que ele convidou 12 homens para que caminhasse com ele, para que fossem os discípulos dele. E todos esses discípulos, eles precisaram do Senhor Jesus, eles precisaram da bondade e da misericórdia de Jesus, e eles assim foram escolhidos, então, para que caminhassem junto a Jesus Cristo. Eles acompanharam milagres, eles acompanharam maravilhas que Jesus operava. Mas não porque eles eram merecedores, mas sim porque Jesus Cristo os escolheu. Na nossa vida não é muito diferente, longe de mim nos comparar a Jesus Cristo. Mas nós escolhemos pessoas para andar conosco na nossa caminhada. Nós escolhemos pessoas, quando a gente tem um filho, nós escolhemos para que sejam padrinhos. A minha filha, ela foi batizada porque na época em que ela nasceu, eu era católica, então era uma pessoa de muita confiança minha e eu escolhi essa pessoa na caminhada da minha vida para estar do meu lado. Escolhi uma madrinha e um padrinho para minha filha. Quando você tem amigos, você escolhe esses amigos para que estejam frequentando a sua casa, seja num jantar, num almoço. Quando você tem no teu trabalho, você escolhe pessoas para que você possa compartilhar suas vitórias de trabalho. Na vida é assim. Assim como Jesus Cristo escolheu os discípulos, nós escolhemos as pessoas que vão caminhar do nosso lado. Mas também nas nossas vidas acontece como aconteceu com Jesus Cristo. Quando ele diz no versículo 38 que a alma dele, ela está cheia de tristeza até a morte. Imagine o grau de tristeza que Jesus estava sentindo. E quando ele pede para que 2 dos seus discípulos vão com ele para orar, que fiquem com ele ali, que ele vai orar, que fiquem junto dele, ele nem pede para que ore, ele pede só simplesmente ali, ó. E indo um pouco mais, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe-me esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas no versículo 38, ele diz que a alma dele está triste até a morte e ele pede: Ficai aqui e velai comigo. No momento de tristeza, dos 12 ele escolhe 2. Assim somos nós também. Nos momentos de dificuldade, nós escolhemos as pessoas às quais nós mais confiamos para abrir o coração, para que estejam na luta com a gente. Nós sempre vamos ter um amigo que nós temos mais afinidade e mais confiança. As pessoas às quais nós pensamos muitas vezes que podemos confiar, que podemos contar sempre. E quando o Senhor Jesus ele precisava, não que talvez que ele precisava, mas talvez na forma humana que ele veio, ele se sentiu triste, então ele queria saber que alguém ali dos amigos dele, dos discípulos dele, estava com ele. E quando ele voltou, os 2 estavam dormindo. Para você dormir, você pode estar com o maior sono que for. Você que é pai, você que é mãe, se o seu filho está doente, se ele não está bem, você pode ficar cansado. Mas você não consegue dormir porque você está preocupado, porque ali tem uma pessoa que você ama e que precisa de você. E ali eles dormiram em meio à preocupação de Jesus Cristo, em meio a toda aquela tristeza. O Senhor ele confiou em 2 dos 12 e quando ele voltou eles estavam dormindo. E quantas vezes eu e você nós passamos por dificuldades, por tribulações e nós achamos que as pessoas às quais nós temos uma estima vão estar conosco na nossa dificuldade e muitas vezes elas não estão nem aí para os nossos problemas.
Quantas dificuldades você olha para trás e você pensa, nesse dia, nesse fato, nesse acontecimento, eu me entristeci com fulano, me entristeci com ciclano porque eu pensava que ele era meu amigo. Ou talvez se pense, eu pensava que por ser da minha família ia me ajudar, mas não me ajudou. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós precisamos ser muito mais do que pessoas dependentes de homens. Porque quando o Senhor Jesus ele escolheu os dois discípulos para estar com ele, para orar, ainda sem saber que eles já estavam dormindo, ele falava, ele orava para Deus, para que Deus aliviasse dele aquele sofrimento. Mas ele jamais pediu para que fosse do jeito dele, da maneira dele. E Jesus, na forma humana, assim como ele sentiu tristeza na sua alma, eu creio que ele também ficou decepcionado com os amigos dele. Poxa, ele confiou naqueles amigos. E no momento que ele mais precisou, os amigos não estavam. Mas quando Jesus operava milagres e maravilhas, eles estavam lá. Acredito eu que quando Jesus operava os milagres, que Jesus era reconhecido, que ele era querido em alguns lugares onde ele não estava sendo perseguido, os discípulos estufavam o peito e pensavam, eu estou junto, eu fui um dos escolhidos dele. E quando Jesus precisou de um amigo, quando não tinha plateia, quando Jesus estava triste, os seus amigos fizeram pouco caso dele. E o Senhor nos ensina que mesmo assim, o nosso amor tem que prevalecer. Se não bastasse tudo isso ainda, lá no versículo 47, quando Jesus é preso. Não, minto. No versículo 47, vai falar que chega Judas, mais um dos seus amigos. Chega Judas e vende a sua amizade. E você já orou a Deus para saber qual o grau da amizade que os seus amigos têm com você? Muitas vezes a gente se entristece com pessoas da nossa família, muitas vezes a gente se entristece com os nossos amigos, porque nós achamos que os nossos amigos fariam o que nós faríamos por ele. Mas quando você é amigo, quando você ama, o que a outra pessoa vai fazer por você ou não, é humano, é óbvio que você vai se entristecer. Mas você não pode ficar amargurado, você não pode guardar isso pra você, porque isso faz mal só pra você. Você tem que estar disposto a liberar o perdão, você tem que estar disposto a ajudar novamente se precisar. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E quando estava tudo bem, quando ele estava sendo reconhecido pelos milagres, pelos prodígios que ele fazia, os discípulos andavam à frente dele, os discípulos já eram conhecidos. E quando Jesus foi perseguido, quando queriam prender Jesus, quando perguntavam, já vi você com ele, você é um deles, todo mundo virou as costas. E é assim que acontece nos dias de hoje. Quando você precisa, quando você passa por dificuldade, você vai estar sozinho. Mas você tem que saber que é permissão de Deus. O Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. E muitas vezes ele vai te deixar sozinho. Ele vai fazer com que todos os que andavam com você na bonança, na saúde, ou que andavam com vocês no momento da alegria, que essas pessoas sumam. Que essas pessoas, de alguma forma, não tenham mais tanta frequência na sua vida. Porque você tem que entender que o teu maior, melhor, único, exclusivo amigo é Jesus Cristo. E você só encontra ele assim como Jesus o encontrou.
na hora da dificuldade, na hora da alegria, em todo momento da sua vida. É orando, é se prostrando, é buscando. Independente das pessoas que andam com você, independente dos seus amigos que batem nas tuas costas, independente das pessoas que vão almoçar e jantar na tua casa, independente se eles estão dormindo, independente se eles estão indo para um lugar onde o mundo quer que eles estejam, você precisa estar prostrado buscando o Senhor, porque você foi escolhido, você foi chamado, você foi remido para ser a diferença. Pai seja convosco.